Nosso Evangelho de hoje é Mateus 4, de 12 a 23. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca, com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. João Batista se torna vítima de sua missão. As trevas não suportam a verdade. João é o profeta da verdade e da justiça, ama o que faz e não teme as perseguições por causa de sua dedicação profética. Com a prisão de João, uma lacuna se abre. O Antigo Testamento se entrega ao Novo. O tempo da promessa se completa, porque agora é Jesus quem toma a iniciativa de planificar o discurso do anúncio do reino de Deus, começando por Cafarnaum, na Galileia. Ele, o cumpridor das promessas, a realização das esperanças de Israel, o verdadeiro libertador. Ali se encontra uma terra devastada pelas trevas da presença assíria desde 733 a.C. Naquela região, não tão próxima à corrupção religiosa de Jerusalém, nem tão distante dos pagãos, Jesus se coloca como luz que brilha em meio às trevas, a fim de que todos possam alcançar a verdade. Em Jesus, tanto judeu quanto pagãos são convidados a formarem um só povo de Deus. No discurso de Jesus, a expressão-chave era reino dos céus ou de Deus, tal reino sendo ele próprio presente na história. Mas ainda, o reino sendo a prática da verdade, da justiça, da misericórdia, da solidariedade, da mansidão e da paz. O reino como sendo a mais autêntica experiência da realidade mesma de Jesus, pois ele é a verdade, a vida, a maior e mais bela definição do amor como oblatividade, entrega de si para o bem do outro, a compreensão em pessoa, a misericórdia em ato, o construtor da paz, pela entrega de si mesmo à vontade do Pai. Tais características indicam o que ele mesmo deseja dos seus discípulos. Para isso, é necessário a conversão, uma verdadeira mudança de mentalidade. Deixar de pensar como o mundo e abraçar decididamente o pensar de Deus. Abandonar o desejo de poder das trevas e tornar-se desejo de serviço para o bem do outro.
destruir o egoísmo pessoal e a entregar-se à obediência necessária para a construção de um mundo, de um novo ser humano. Jesus se revela como sendo Ele mesmo a presença do reino de Deus por meio dos seus ensinamentos, de seu testemunho e de suas ações que libertam. Ele cura toda sorte de doenças, expulsa os demônios. Na verdade, Ele se mostra como quem tem domínio sobre o homem, sobre as leis da natureza e sobre o mal. Em suas mãos, o homem ferido encontra conforto e libertação de verdade. Todo o seu ser é restaurado. Por meio dele, aquele povo pagão que jazia nas trevas, expressão muito mais forte que a citada por Isaías 8:23b a 9, versículo 1, pode encontrar alívio, segurança, libertação e sentido na sua existência. Jesus não estava ali simplesmente como descendente de Davi, restaurador dos sonhos dinásticos de Israel, mas como o Filho de Deus, face misericordiosa do Pai, atuando pela transformação de todos, libertando-os dos males físicos e espirituais. Aquele era um povo distante dos objetivos dos poderosos, pois estava na rota das caravanas e dos exércitos, e por todos era esmagado, e para nada servia. Jesus o enxergou de verdade. O reino de Deus chegou para aquele povo. Mediante o arrependimento de todos os pecados, demonstra intimidade com Cristo e aceitação do projeto de Deus. Jesus caminha ao longo do mar da Galileia. Por ali, passando, começa a preparar pessoas para serem instrumentos verdadeiros da missão salvífica ao seu lado, como amigos. Ele chamou Simão Pedro e André, 2 irmãos pescadores. Ele mesmo tomou a iniciativa do convite. Eles, por sua vez, largaram imediatamente as redes e o seguiram. 2 coisas importantes aqui. Primeiro, o advérbio imediatamente. O tempo urge, não se pode esperar mais, o tempo é agora. Além disso, pode significar a disponibilidade do discípulo, a prontidão para servir o Senhor, ou estar absolutamente colocado à disposição da vontade de Deus. A segunda coisa são as redes, instrumentos necessários para a subsistência. Mesmo assim, foram abandonadas em vista de um projeto de ordem superior. O projeto salvífico. Abandonar as redes significa abandonar o que a si interessa para viver o sonho de Deus. Inclusive, um exemplo belo disso foi São José, né? Tinha o seu sonho como um bom judeu, mas largou tudo para viver o sonho de Deus. Jesus está passando perto de você agora. Talvez você não esteja à beira-mar, à beira de um lago, pois pode ser que ainda esteja em casa ou ainda na cama, talvez já no trabalho, dirigindo, andando ou conversando com alguém. Em suma, esteja você onde estiver. Jesus está passando perto de você agora. Deixe-se envolver por Ele, escute sua palavra, atenda seu convite de salvação, abandone-se ao seu chamado. E sem medo, largue o que para você parece um tesouro e abrace o próprio Cristo e sua missão. O mundo precisa de homens e mulheres que sejam capazes de largar tudo por causa do reino de Deus, que se transformam em pescadores de homens, aliados de Jesus Cristo no combate ao mal, pescando almas para o céu. O gesto de pescar quer dizer tirar das águas, símbolo do domínio do mal, para colocar sob o domínio do Senhor, tirar de um reino dominado pelo Satanás, para colocar na realidade em que Jesus Cristo é o Senhor, é Deus, colocar sob o domínio de Deus. O mundo indiferente a Deus é semelhante ao mar, é o âmbito do pai da mentira, chamado de o príncipe desse mundo. É necessário que eu e você larguemos tudo,
a fim de que se realize a salvação de Deus. Deus nos fez para Ele, para viver em comunhão com Ele em todos os momentos de nossa vida, principalmente na eternidade. Viver com Ele, nele e para Ele significa conversão, estado do homem novo. A possibilidade de salvação nos foi dada por Jesus Cristo, por quem tudo foi criado e salvo objetivamente. Jesus nos dá o seu Espírito Santo, que nos configura ao Filho para a glória de Deus Pai. É o Espírito Santo quem realiza em nós a restauração do que somos, como imagem e semelhança de Deus, que nos diviniza e nos torna filhos no Filho Jesus Cristo. Todos fomos chamados à divinização, à filiação eterna. Para isso é necessário mudança total, desapego de tudo, desprezo por tudo o que não é amado por Deus, disponibilidade, obediência e coragem para enfrentar a cruz por causa do reino de Deus. Não devemos esquecer que tudo na vida de Jesus foi entrega de si mesmo, a fim de que a humanidade pudesse alcançar o objetivo querido pelo Pai. A comunhão com Ele, esse é o objetivo. O mesmo deve ser feito pelos seus discípulos, daí a necessidade do desprendimento, do desapego total, do desejo de fazer somente o bem, de ser somente de Deus, da disponibilidade sem medidas, da vontade de servir simplesmente pelo desejo da salvação de todos. Jesus veio salvar a humanidade, testemunhando com a própria vida o amor trinitário por todos. A continuação dessa missão, por força da ação do Espírito de Deus, ficou sob os cuidados da Igreja, instrumento da ação de Deus no mundo e na história. A Igreja não é invenção humana, não é fruto dos interesses de poderosos, mas é uma criação exclusiva de Deus, que a quis para si, para ser o lugar da presença sacramental na história. A Igreja nasce da iniciativa de Deus, é seu instrumento legítimo para a realização salvífica dos povos. É o lugar do encontro entre Ele e o homem. Portanto, é através de sua Igreja que se dá essa missão, evangelização, restauração das pessoas e salvação no mundo de hoje. Não podemos cair nos individualismos, pessoas que se autopromovem. O culto à personalidade combatido por São Paulo já na segunda leitura do dia de hoje. São Paulo vai dizer que alguém diz, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ora, será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Pois bem, é Cristo quem dá a vida, é Cristo quem envia para salvar, não é? Para transformar pessoas, cada um com sua missão, mas todos enviados por Cristo, na potência do Espírito Santo. Todos esses que formam a Igreja de Jesus Cristo no dia de hoje. Então, coloquemo-nos à disposição do Senhor Jesus. Deixemos-nos conduzir pelo Espírito Santo e que Deus realize sua obra para a salvação de todos. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.